Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas que surgiram do vídeo que o Josimar gravou de automação. Por isso ele está aqui hoje para responder essas perguntas para a gente. Vamos ver se eu vou dar jeito. Então vamos lá começar pela primeira então. Se eu automatizar o meu sistema, eu perderei o controle do meu processo? Não deveria, Anne, porque quando tu automatiza o teu processo, o resultado disso daí é tu ter mais resposta quando ele está funcionando do jeito que tu quer ou não. Então, dentro da própria automação, você deveria considerar quando fugir do que você planejou, que tu seja notificado sobre isso. Ou quando a automação funcionar de maneira inadequada, ele também te avisar a respeito disso. Perfeito? Então, na verdade, quando tu tem o processo, tu automatiza ele, tu deveria ter mais controle ainda sobre ele, tá? Certo. E uma dúvida que casa muito com essa. O sistema, ele toma decisões sozinho? Como é que isso funciona? Não, ainda não, né? A gente tem, óbvio, a gente está vendo as automações que consideram a IA no meio do processo, mas essas automações ainda não são realidades para o nosso dia a dia. Então, boa parte ou todas as automações criadas são baseadas nas tuas regras do que tu programou para a tua operação e para o teu processo. Então, a gente vai te ajudar, o nosso time vai criar junto contigo essas automações e definir as regras para cada situação. É muito comum quando tu começa a criar as automações com o nosso time que tu não planejou todas as situações. E aí, quando algo fugir disso, tu vai ser notificado e vai ter a oportunidade de melhorar aquela automação que tu fez. Então, é uma obra que nunca fica pronta, porque tu vai sempre melhorando essas automações, corrigindo os erros que vão acontecendo. Certo. Outra questão agora. A pessoa do outro lado, ela está precisando aumentar a empresa dela, mas ela não quer aumentar o quadro de funcionários. Tá. A automação ajuda ela nesse processo? Sim, esse é um bom ganho, né? Eu sempre falo que existem duas formas de tu olhar a automação de maneira a melhorar a tua produtividade. Uma, estou vendendo mais e as pessoas não estão dando conta do que a gente está fazendo, por conta do volume de venda, né? Então, isso vai te fazer contratar uma pessoa, que é o que tu me trouxe. Só que se eu tenho as automações para tirar esse trabalho dessas pessoas, isso vai fazer com que elas fiquem disponíveis para fazer outras coisas, né? Uma outra situação é quando tu está precisando reduzir os custos da tua empresa. E quando tu está precisando reduzir esses custos, talvez tu vai precisar ter menos pessoas no teu time. E as automações podem te ajudar a fazer com que as coisas que elas faziam repetitivas possam ser programadas dentro dele, né? Eu sempre trago esse assunto de automação com muita sensibilidade, porque tu tem que sempre pensar em melhorar o teu processo para que ele garanta que seja sempre igual. Então, a automação vai te fazer isso. Se tu tem a oportunidade de estar crescendo, mantenha essas pessoas e une ela às automações para ganhar produtividade. Certo. Já que a gente falou em crescimento de empresa, né? Então agora vamos falar de pequenas empresas. Vale a pena automatizar processos em pequenas empresas ou eu espero crescer para automatizar esses processos? Então, a automação essencialmente são tarefas, a execução de tarefas, né? Então, como que eu vou criar uma automação se eu não sei quais são as tarefas que precisam ser executadas? Então, é bem provável que tu já tenha o processo definido, mesmo que tu diga que tu não tem esse processo definido, ele já acontece de alguma forma, talvez não esteja escrito, não esteja documentado. Então, o primeiro passo para essas empresas é documentar esse processo antes de começar a fazer as automações, porque se tu começar a fazer as automações sem documentar essas coisas, quando começar a dar certo ou errado, tu não vai saber o porquê disso daí, tá? Óbvio que, no nosso caso do Fácil 1, 2, 3, dentro da própria automação, existem lugares onde tu pode ir documentando por que aquela automação foi feita, o que deve fazer para te ajudar a entender melhor isso. Então, se tu não tem o processo definido, não comece a automação. Perfeito? Já que a gente entrou nesse mérito, então vamos para a nossa última pergunta.
O meu processo na minha indústria, ele é bagunçado. A mágica da automação vai resolver esse problema? Não vai, Anne. A automação, ela é tarefas executadas e elas têm que ser padrões, né, e repetitivas, certo? Então, se eu não tenho nenhum padrão sobre isso, Anne, a automação só vai aumentar o teu problema, né? Porque enquanto uma pessoa executa 1, 2 ou 3 tarefas, a automação pode executar 300, 400 tarefas, né? E essas tarefas, se tiverem errada, só vão deixar tudo ainda mais bagunçado, uma velocidade extraordinária. Então, é importante saber o que você quer com a automação para poder depois configurar ela. Fechando o nosso vídeo, então a gente queria falar para vocês sobre o Fácil 1, 2, 3, né? Como ele auxilia vocês nesse processo. E o que mais tu pode falar sobre isso? Não, é que assim, Anne, o nosso time de atendimento, ele vai te pegar pela mão e te ajudar a ensinar como montar tudo isso, desde o processo, as automações, os quadros, essas coisas, geralmente outros sistemas cobram por hora ou não te dão esse suporte. Então o Fácil 1, 2, 3 vai te ajudar muito com isso. Um consultor pode marcar uma reunião contigo, entender melhor a tua operação, antes mesmo de tu decidir contratar o nosso sistema ou não. Então, se você ficou interessado de conversar com o nosso especialista, com o nosso consultor, aqui embaixo vai ficar o link da agenda. Você pode marcar e a gente vai te atender, então, e entender se nosso sistema é a solução aí para o seu problema. Fechou? Perfeito. Obrigada, Josimar. Tchau.